Conta um Conto apresenta, de Alexandre Costa, O Novato. Narração, Marcelo Fávaro. Inscreva-se em nosso canal. A sua inscrição é muito importante. Ajude a literatura a chegar a todos os povos. Vamos à história? 1 ano de treinamento. 2 anos de ronda escolar e Marcelo ainda está tenso como se fosse um novato. Talvez intuição, presságio ou apenas um nervosismo momentâneo justificável. Mesmo aparentemente tranquila, esta é a sua noite de estreia na rota. A coragem é a primeira das virtudes humanas porque garante todas as outras. Coragem. Pensando na frase favorita do seu pai, também policial, Marcelo buscava o equilíbrio e o controle para honrar o compromisso firmado com os seus superiores, com o pelotão e em especial, com os seus companheiros de viatura. No banco de trás, à sua esquerda, Soldado Machado, um negro calado de quase 2 metros e 120 quilos, que não costuma sorrir nem para os seus poucos amigos. Do seu lado direito, Soldado Rubens. Rubens é seu padrinho, que além de segurança ou vigia da viatura, como seu colega Machado, era também uma espécie de navegador misturado com um banco de dados. Era exatamente isso. No volante, o Cabo Valdir. Cabo Valdir, mais conhecido como Piloto. E no comando da equipe, o Tenente Antônio Lopes Teixeira. Polêmico para alguns. Uma lenda para o batalhão Tobias Aguiar. E era assim. Desde que saíram do quartel há quase meia hora, nada conversaram. Permaneceram em silêncio após a declaração de valores. Quando cada integrante da viatura informa aos companheiros quanto carrega em dinheiro. É um procedimento de autofiscalização e precaução. Pareceu a Marcelo uma manifestação de lealdade. Vocês conseguem entender o que é isso, né? O rádio da viatura trouxe um furto de estepe. Um furto de estepe no carro. 2 bêbados dirigindo e uma mulher que perdeu a carteira nas Casas Bahia. Como nenhuma ocorrência pediu apoio, permaneceram no trajeto estabelecido pelo comando. Uma viatura se parece com um escritório qualquer, onde as pessoas já sabem o seu lugar e a sua função, compreendem e obedecem às regras particulares, como o silêncio imposto pelo tenente em todo o início de patrulhamento. Silêncio. Com o intuito de relembrar as responsabilidades e os riscos envolvidos em cada ocorrência, por mais simples que de início ela possa parecer. Para Marcelo, o silêncio dificultava a concentração e a tranquilidade das ruas fomentava milhões de expectativas, e algumas assustadoras. O desconforto com a imprevisibilidade era até mesmo físico. Sentia uma pressão na garganta, engolia com dificuldade e forçava as mãos geladas contra as pernas para que parassem de tremer. Por dentro da veraneio, quase tudo é preto. Os bancos de corvim, as laterais e os relógios do painel. A exceção é o teto creme, todo pontilhado, envelhecido pelo tempo e por fumaça de cigarro. No centro do habitáculo, presas na barra de ferro que corre por trás dos bancos dianteiros. No meio das pernas de Marcelo, as carabinas e a submetralhadora se impõem como grande diferencial da viatura. E de alguma forma equilibram a insegurança do imprevisível. Dividindo aquele espaço apertado, 5 pessoas com histórias e temperamentos diferentes transitam entre a vida e a morte e precisam ignorar as dificuldades com responsabilidade
e controlar os impulsos sem covardia. Marcelo misturava lembranças de treinamento com os conselhos do seu pai. Conselhos e avisos. Ele certamente estaria orgulhoso, mas com a experiência que tinha, não deixaria de avisar sobre os riscos de fazer parte da tropa de elite da polícia militar. Marcelo tinha todas as razões para estar nervoso. Além de toda a mística que envolvia aquele batalhão, iniciar no patrulhamento noturno sob o comando do pragmático Tenente Teixeira era naturalmente complexo. Para alguém como Marcelo, era um tanto perturbador. A transferência de Marcelo para a rota ocorreu depois de muito tempo rejeitando a ideia. O colega do seu pai, o coronel Cardoso, insistia que o batalhão precisava de jovens com novas propostas para a polícia, principalmente depois do incidente. O incidente com a Rota 66 em abril. O incidente. Educado, pacífico, inteligente, Marcelo tinha o perfil que o coronel julgava adequado e acabou aceitando o desafio. Mas apenas por alguns anos. Pelo menos até acabar a faculdade. Pela sua cabeça passavam também alguns relatos dos colegas de farda, dos programas de rádio e as assustadoras narrativas que circulavam entre a população. Mas ele disfarçava bem e ninguém percebeu que, naquele momento, ele sentia um aperto forte no peito. E isso não tinha nenhuma relação com o colete. "Não tá parecendo final de festa?" disse o tenente, rompendo o silêncio. "As lojas estão fechando, as pessoas indo para casa. Acabou o ano, acabou a festa. Chegou a hora de alguém limpar o açucareiro, recolher o lixo e manter o salão em ordem. Bom trabalho para nós, guerreiros." Poucos carros transitam pelas ruas enfeitadas, mas a viatura mantém a velocidade na faixa da direita. Alguns rojões estouram aqui e ali. Sem pressa, os olhares atentos dos policiais varrem os dois lados da avenida em busca de atitudes estranhas ou reações desproporcionais diante da Veraneiro. Você conhece a Veraneio. Ela é uma veraneio. E quando ela aparece, carrega um R enorme na porta. "Ô novato, começou a sua prova de fogo, hein? Esteja pronto para usar tudo que aprendeu. Você foi bem recomendado. Parece ter potencial. Siga o que foi passado no treinamento e vai dar tudo certo. E não esqueça que você está no estágio probatório, viu, ô novato? Só depois da aprovação é que você vai deixar de ser chamado de novato. Até lá, acostume-se." Mesmo falando rápido, o homem pronunciava cada letra como se estivesse ditando um bilhete. Sua voz era firme e incisiva, como o timbre equilibrado, seguro. A naturalidade com que movia os braços e o tom amigável, no entanto, suavizavam a fala. Talvez o segredo da sua famosa liderança fosse essa combinação de estilos. Ao menos foi isso que ele pensou. O Marcelo pensou. Saíram da avenida. A viatura deslizava apagada e as ruas ficavam mais escuras conforme avançavam bairro dentro. O tenente fez um sinal. O piloto reduziu e quase parou. Sabe aquela marcha lenta? Com exceção de alguns fogos de artifício, o silêncio era absoluto, dentro e fora da viatura. "O que é que aqueles vagabundos estão fazendo ali?" À distância, viram um grupo de 4 ou 5 pessoas agachadas no canto mais escuro da encruzilhada, bem ao lado de uma Brasília branca com a porta aberta que dificultava a visão dos policiais. Sem imaginar que estavam sendo observados, os suspeitos continuaram agachados e mexendo em alguma coisa no chão. Tinha alguma coisa ali. Eles também não conversavam e não pareciam ter sequer uma alma perdida entre tantos galpões. O único som que se ouvia era a borracha dos pneus agarrando no asfalto. Shrap, shrap. Muito devagar a viatura foi se aproximando. Shrap, shrap. O tenente fez outro sinal e todos ficaram a postos. Armas engatilhadas e portas semiabertas. Shrap,
Churrap. Segundos antes do desembarque, no entanto, Marcelo advertiu. É um despacho. O tenente hesitou, mas reparou nas roupas brancas. Viu umas velas, uma bacia de barro e concordou. Ele tá certo, Valdir. Segue reto. Isso é macumba. As portas se fecharam. Um dos suspeitos levantou-se e o seu olhar acompanhou a viatura indo embora. Naqueles olhos esbugalhados, Marcelo viu o medo de uma forma que ainda não conhecia. Você acredita em Deus, novato? Claro, tenente. E o que você acha que Deus espera de um soldado? Bom, coragem, claro, e dedicação. Muito bonito. Mas não é o martírio que faz o mártir. É a causa. Nervoso, não tinha certeza de ter entendido a frase do tenente. Preferiu ficar calado. E o seu padrinho contou a você o que eu espero do meu soldado? Rubens, o padrinho, estava sempre contando as ocorrências do tenente Teixeira e lembrando das suas frases marcantes. Mas um dia chamou Marcelo de lado e falou das suas exigências e de algumas normas não escritas, inclusive a de não responder às perguntas retóricas do chefe, que continuou. Bom, eu gosto de trabalhar com quem fica indignado com a injustiça, que não desiste até que a história tenha um final feliz. Enquanto falava, o tenente baixou o quebra-sol e Marcelo pôde ler em letras pretas adesivadas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Meu professor propõe uma nova postura para a polícia. Ele escreveu um livro que, durante a semana, Marcelo pensou naquela frase e esperava uma oportunidade. Mas na sua imaginação, ele não era interrompido como foi. Esses burocratas, e nunca enfrentaram um trombadinha, gostam de falar como se fossem especialistas. Quando esses metidos comandarem a segurança pública, esse país vai matar mais que uma guerra civil. Eu só estou dizendo que existe uma teoria. Você está estudando advocacia, não é? Interrompeu de novo o tenente. Já está falando que nem um advogado. Obrigado? Isso não foi um elogio, disse Rubens. E todos riram. É estranho. Ô novato, você acredita nessa conversa mole desses engravatados? Pô, o seu pai era da polícia, não é? Meu pai? Meu pai foi da corregedoria. Tinha que ser, brincou Valdir. E todos riram de novo. Até mesmo o soldado Machado esboçou um leve espasmo muscular, sabe? E os colegas entenderam que aquilo era um sorriso. Aposentado? Morreu em serviço. Após alguns minutos de constrangimento, o tenente ordenou o retorno. Vamos encontrar uma farmácia aberta. Eu estou precisando comprar o meu remédio. Marcelo observava cada gesto e guardava todas as palavras do chefe. Nesse momento, em um estalo, ocorreu a ele o que seria na prática a distração zero, falada na preleção. Seus colegas de viatura nunca tiravam os olhos da rua. Nunca. Nem mesmo nos momentos mais calorosos ou até divertidos da conversa. Menos de 100 metros depois, atravessavam uma praça mal iluminada e deserta. Das poucas lâmpadas acesas, algumas ainda eram engolidas pelas árvores. Tem alguém dentro daquele Passat, disse Machado apontando o carro estacionado do outro lado da praça. Deram a volta, com exceção do piloto. Estão com as armas destravadas e engatilhadas. Estacionado junto à parede lateral da concessionária. O Passat está todo apagado. Mas é possível perceber alguém lá dentro. A viatura parou logo atrás. Os homens pularam e cercaram o carro com método e sem estardalhaço. Mas quando Machado abriu a porta do motorista, quase matou de susto um casal de namorados. Envoltos na neblina, estavam quase deitados nos bancos reclinados, como ele com parte do corpo sobre o dela.
No toca-fitas Time in a Bottle, do Tim Croce, sucesso naquele ano, o rapaz congelou, sem camisa, todo suado, ficou imóvel e mudo diante de todas aquelas armas apontadas para sua cabeça. Desce do carro com a mão na cabeça, maconheiro. A mocinha põe a blusa e sai pela outra porta, mandou o tenente. É fumaça de cigarro. Se isso aí é cigarro, eu sou o arcebispo. O casal estava com as mãos apoiadas na traseira do Passat e Machado iniciava a revista no interior do carro. O rádio trouxe algo mais urgente. Assalto na rua Conrado. Vizinho ouviu tiros e viu 3 indivíduos surgindo em direção à Zona Sul. Tá com Opala cor de laranja, placa Tango Delta 1565, 1565. O tenente fez um sinal com a mão, apontando a viatura, e todos embarcaram. Ele devolveu o documento para o rapaz, olhou bem para a menina e disse firme: o seu namorado traz você para uma praça escura para fumar maconha um pouco antes do Réveillon? Fala sério, menina. Você precisa arrumar um garoto melhor. Voltaram para a avenida, agora no sentido contrário, e o leve tráfego no feriado era espantado pela sirene ou pelo ronco dos 6 cilindros da Veraneio cinzenta. Era uma Veraneio. Valdir, o piloto, justificou seu apelido em 2 ocasiões. Na primeira, um caminhoneiro desavisado e surdo obrigou a viatura a subir na calçada e passar entre um orelhão e o banco de uma praça. E na outra fez o estômago do Marcelo subir até o pescoço, após uma curva espetacular à direita. Em poucos minutos, uma transformação total no cenário. De pequenos comércios e casas humildes passaram a patrulhar lindos sobrados, jardins decorados e ruas claras e limpas. Atento ao movimento da rua, o tenente pedia mais informações ao Centro de Operações Policiais, o famoso Copom. Após uma enxurrada de QAPs, QRUs, QSLs, se dirigiu à equipe. As vítimas disseram que eles barbarizaram. Esses sem-vergonhas usavam meia calça na cara. E quem dava as cartas era um filho da puta metido a falar bonito. Eu tô desconfiado que sejam os mesmos vagabundos que fizeram aquele mercadinho no mês passado. Vocês estão lembrados, né? Rubens, como sempre, lembrava bem. Da outra vez eles dispensaram o Dodge aqui perto, no começo da Consolação. Não foi preciso falar mais nada. Valdir usou as 4 esquinas para fazer o retorno. Quebrou a primeira esquerda e acelerou forte o motor 4.3 litros. Segurando-se entre as chacoalhadas da Veraneio, Marcelo procurava normalizar sua respiração. O soldado Rubens lembrou a todos. Opala laranja, Tango Delta 1565. O tenente não se conteve. Porra, Opala cor de laranja é brincadeira, não é não? Pra fazer o mercado, roubaram um Dodge vermelho. A nossa sorte é que bandido é aparecido pra caralho, senão... Além de invejoso, todo bandido é cafona, completou Rubens. Circulando por quase todas as ruas do entorno, não é surpreendente que de longe avistaram o tal Opala laranja mal estacionado em uma travessa. A placa conferia. Machado desceu e colocou a mão espalmada sobre o capô. Tava quente. Os vagabundos são previsíveis. Devem estar por aqui. E são 3. 2 brancos e um preto. O comércio está quase todo fechado. Cada membro da equipe mira um quadrante colocando em prática o chamado tirocínio policial. Em busca de qualquer movimento, gesto ou olhar suspeito. Nenhum trio circulando por ali. Os policiais atentaram-se a um bar, mas as cadeiras já estão sobre a mesa de bilhar e um gordo de avental termina de varrer o salão vazio. Devem ter ido embora, soltou Marcelo, sem pensar direito no que dizia. O comentário foi ignorado e seguiram sem falar, em ponto morto. Sabe, antes de completar uma quadra, o tenente viu lá na esquina um homem inquieto fazendo sinal para um taxista. Aquele sujeito não tem pinta de passageiro de táxi. A descrição confere, viu, chefe? Negro de bigode, magro, mais ou menos 1,70, cabeça raspada, calça marrom, camisa verde. É ele, e parece que tá armado. Avistou o Rubens. Reduz, eu quero ver. Vamos saber em que buraco esse fila da puta pensa que vai passar o ano novo. Segue o táxi, Valdir. Vamos pegar os outros também.
Assim que terminou de falar, o tenente apoiou o braço direito no banco do motorista, virou o corpo e olhou diretamente para o Marcelo. Ô, novato, se eu tivesse seguido a sua sugestão de desistir, não estaríamos atrás desse suspeito. Na minha equipe ninguém desiste porque tá difícil, viu? Porque tá com medo, viu? Ou porque tá em desvantagem, viu? A gente se vira com o que tem, viu? A voz baixa e o tom controlado e objetivo do tenente demonstravam ao interlocutor que não se tratava realmente de uma pergunta, mas de uma sentença que deveria ser absorvida por completo e de imediato. Marcelo abaixou a cabeça e juntou as mãos sobre as pernas. Sentiu o rosto esquentar e o seu batimento cardíaco elevou-se mais um pouco, mas não disse nada. Após alguns quarteirões, o táxi encostou perto da portaria de um conjunto de prédios que ficava ao lado da antiga fábrica de tintas. O sujeito desceu e seguiu em direção ao segundo prédio. Tinha o andar de malandro assustado e olhava para trás com frequência. Para não chamar a atenção, o Rubens vai seguindo na frente. Nós o seguimos de longe. E tomem cuidado, eu quero pegar os 3. Ordenou o tenente. Depois deu a volta na viatura e completou. Valdir, você fique e espera o sinal. Dizem que o melhor da festa é a espera. Em uma guerra, ocorre exatamente o inverso. Os preparativos de um combate costumam ser mais estressantes que a própria batalha. Prestes a seguir os companheiros, Marcelo respira fundo. Do bolso da farda, tira a medalha de Santo Antônio que ganhou da esposa. No verso está colada a foto da filha, com 3 anos. Beija e guarda de novo. Notou que o tenente o observava. Você já apertou o gatilho, novato? No treinamento. Eles devem estar armados, viu? Você acha que está preparado? Eu tô. Não há problema algum em ser sincero. O oficial falava com a voz baixa e tranquila, com a mão no ombro e fitando diretamente Marcelo. Mas ele nem titubeou, e o tenente falou mais alto, para todos ouvirem. Vamos lá! O novato vem atrás de mim! O condomínio tinha 2 prédios de poucos andares, e entre eles uma antiga quadra de futebol, hoje tomada pelo mato e por montes de entulho. Aquele lugar era conhecido dos policiais. Encrustado no meio de bairros nobres, o terreno fora condenado por contaminação e os proprietários abandonaram os apartamentos após o pagamento da indenização. Meses depois, a construção fora invadida e a polícia prendeu uma quadrilha que usava o local para desovar restos de carros roubados. Apenas a luz da rua chegava ao pátio externo do conjunto. Rojões espocavam com mais intensidade e por vezes lembravam tiros. Seguiam Rubens de longe e agachados em fila, como uma serpente desviando de sofás, carcaças de veículos e lixo, muito lixo. O suspeito andava rápido, mas não corria, e a cada 5 ou 10 passos puxava a calça para cima. Uma sombra esticada o tornava ainda mais magro, quando já estava do outro lado da quadra. Uns cães latiam desconfiados, e uma mulher carregando 2 baldes fez questão de fingir que não estava vendo nada. Estes eram os únicos movimentos perceptíveis. Rubens seguia o homem a 15 ou 20 metros de distância, mas com as curvas da escadaria pôde aproximar-se bastante. Pelo volume, por baixo da malha gasta tinha mesmo uma arma. Subiram 1, 2, 3 andares. Rubens viu um indivíduo entrar pela primeira porta, bem em frente à escada, no apartamento 31. Mesmo que não tivesse acompanhado o suspeito, por certo desconfiaria de uma porta com um furo no meio, muito parecido com aqueles causados por uma bala. E no caso, de dentro para fora. Ficou ali, agachado e quieto, até que o tenente apareceu na base da escada. Quando os colegas se aproximaram, ele foi e olhou pelo buraco. Depois de uns instantes, tirou do bolso da calça um espelho e olhou por baixo da porta. E então,
Voltou para a escada. São 3 homens e uma mulher. Tem uma velha, 2 brancos e um negro. O malandro tá sentado com uma 12 no colo. E em cima da mesa dá pra ver uma arma de mão. E parece que tem até metralhadora no meio. Conferindo a sua pistola, o tenente deu o comando. O Machado abre a porta. Eu e o Rubens entramos. E o novato faz a retaguarda. Agachado junto à porta, Rubens ouviu um brinde e se afastou para dar espaço ao colega. Pé na porta. A fechadura tentou resistir, mas a madeira velha do batente cedeu. E entraram gritando, interrompendo algum tipo de comemoração. Polícia, polícia! A mulher, o negro que tinha acabado de entrar e um magrelo branco estavam sentados. O outro branco, um pouco mais gordo, estava de pé, contava dinheiro e mexia nas coisas espalhadas pela mesa. Quando a porta abriu feito um leque, o negro se levantou, sacou seu revólver e acertou a parede oposta. Não teve tempo de tentar outra vez. A submetralhadora do Machado o acertou várias vezes no tórax. E como ele demorou para cair, tomou ainda um tiro na parte lateral da cabeça, que arrancou a orelha esquerda. O sujeito que estava em pé alcançou a Magnum sobre a mesa. Atento, Rubens apontou sua carabina 12 e apertou o gatilho. Mas ela falhou. Deu tempo para o sujeito atirar 2 vezes, mas o desgraçado atirava mal. Uma bala ficou no batente da porta e a outra ricocheteou na parede, raspando a canela do soldado. Por fim, sua arma funcionou e Rubens tombou o inimigo com um tiro no peito e outro nos órgãos genitais. Mesmo desajeitada, a velha puxou um pequeno revólver 22 e morreu ali mesmo, antes de atirar. Caiu para frente, sentada e com a parte do corpo curvado sobre a mesa. O sangue escorria fino pelo furo da garganta e empoçava a toalha de plástico. O outro indivíduo não teve tempo de usar a carabina 12 que estava em seu colo. Foi o primeiro a ser atingido. Uma bala que saiu da pistola 45 do tenente estraçalhou o ombro e a segunda perfurou a barriga. No tiro seguinte, o sujeito já estava caindo para trás da cadeira e a bala foi parar na sua bacia, entre a coxa e a virilha. Foram muitos tiros em poucos segundos. Restou um silêncio que se alastrou pelo apartamento e por todo o prédio. Os cães pararam de latir e até os ratos se esconderam. Você tá ouvindo, novato? É esse o som da morte, disse o tenente, olhando ao redor enquanto guardava sua arma. Ele é arrebatador, mas dura pouco. Aproveite esse momento para rever o que tem feito com a sua vida. E tenha certeza de estar fazendo a coisa certa, porque depois da morte vem sempre um inquérito. E de uma hora para outra você pode estar do outro lado do B.O. O silêncio impressionava realmente. E após a fala do tenente pareceu ainda mais grave. As janelas fechadas e a noite quente tornavam tudo mais sufocante. Para Marcelo, até o teto parecia mais baixo. Rubens agachou e pegou a arma que estava ao lado do sujeito caído. Depois, juntou com as outras sobre a mesa, com cuidado para não sujá-las com o sangue da velha. Vejam só, olha só o que esses bandidos estão usando. 12 de cano cerrado e Thompson lata de goiabada. Um dia ainda vamos encontrar bandido com AK-47. Ao ouvir uma leve respiração, viu que os 2 olhos o fitavam com terror. Ei, esse aqui ainda tá vivo. Deu um chute na perna caída. Levanta e encosta na parede, malandro. Você já rodou por qual artigo? Com 3 balas no corpo, o indivíduo rasteja com dificuldade, escorregando no próprio sangue e gemendo de dor a cada centímetro percorrido. Não consegue se levantar e fica no meio termo, quase sentado, com parte das costas contra a parede, uma cravícula quebrada e uma perna esticada, imobilizada pela 3ª bala do tenente. Uma voz saiu fraca e entrecortada. Eu tenho...
Eu tenho o 157, o 121 e o 213. E eu não consigo levantar. Senhor. Tem mais armas na casa? A casa não é minha, senhor. É dessa preta aí, a dona Candinha. Ai! Ela guarda as coisas pros malucos. Eu devo avisar o Copom? Perguntou Marcelo, dirigindo-se ao tenente. Ah, não, ainda não. Caminhando até o suspeito caído, agachou e acendeu um minister. Começa a contar, vagabundo. Mataram 4 pessoas e estupraram 2 mulheres. Eu quero saber quem fez o quê. Eu não sei de nada, senhor. Marcelo olhava ao redor. Era como estar no inferno. O cheiro era horrível e o visual ainda pior. As paredes, que não estavam furadas de bala, ostentavam manchas enormes de infiltração. E o que restava da tinta bege estava descascando e revelando um fundo azul. Na estante de fórmica amarela, só a estátua de São Jorge resistiu aos copos e pratos quebrados. Uma bala jogou um pedaço de garrafa sobre o velho sofá e, de alguma forma, uma coxa de pernil também estava lá. Marcelo reparou ainda em um furo bem no meio da TV colorida que destoava do ambiente. O tenente deu um tapa na cabeça do sujeito caído. Eu não sei de nada mesmo, senhor. Eu juro. Aí, novato, mais uma lição. Vagabundo tá sempre mentindo. Até na hora da morte. Outro tapa. Eu juro. Marcelo revirava as gavetas no único quarto do apartamento. E de lá chamou Rubens com um gesto. E falou baixo assim que ele entrou. E se ele estiver falando a verdade? Você não viu a 12? Você não viu a metranca? Eu sei, mas não é certo isso. Tranquilo, novato. O tenente sabe o que faz. No mesmo instante, na sala, a poucos metros dali, o tenente pisa forte no ombro baleado. Se não colaborar, eu vou desistir de você, vagabundo. Eu vou deixar você sangrando aqui até morrer. Tá bom, senhor, mas eu era só um motorista. Eu era um motorista. Com satisfação, o tenente virou-se e olhou para os colegas. Fixou o olhar por um instante em Marcelo. E depois deu um chute no estômago do assaltante. Quem você pensa que engana, vagabundo? Disse ele, dando um longo trago no cigarro e apertando o ombro esmigalhado com a mão esquerda. Era pra ser só um assalto, porra! Era pra ser um assalto! Ai, o ricaço me esnobou, senhor! Ele me esnobou! Inquieto, Marcelo andava pela sala. Perguntou ao tenente. Agora já podemos levar esse lixo pro hospital? Daqui a pouco. Antes ele vai me contar. Quem era o terceiro vagabundo que estava com eles no assalto do mercadinho? Não era esse feioso aí, porque as testemunhas disseram que eram 3 brancos. Disse o tenente apontando o cadáver negro. Era o tripé. Você para de mentir. O tripé virou torresmo faz uns 6 meses. Disse ele, forçando a bota sobre o estômago do mentiroso. Desculpa, senhor. Desculpa, eu tinha esquecido. Era o Minhoca, é claro, foi o Minhoca, eu juro. O tenente agachou, pegou os cabelos do sujeito e bateu com a sua cabeça na parede de lado. 3 vezes. E agora ele também sangrava pela orelha. O que eu disse pra você, novato? Vagabundo mente por cacuete. Puxando pelo cabelo, colocou o sujeito sentado. Deu um humilhante tapa com a mão aberta no rosto ensanguentado e disse, com a brasa do cigarro quase dentro do seu olho inchado. Já percebeu que se você mentir mais uma vez, as coisas vão piorar. Eu acho melhor levar ele pro hospital agora, tenente. Ou quer que eu chame uma ambulância? O tenente virou-se e com um balançar de cabeça indicou ao soldado que o acompanhasse. Saíram do apartamento e mandou fechar a porta. Ô novato, eu tô começando a ficar preocupado com você, cara. Ou você tá muito nervoso ou não serve pra esse trabalho. Eu só acho que o trabalho é caçar bandido. É pra isso que a gente serve. E quando a gente pega um, vamos atrás de outro. Esse cara que tá lá dentro vai nos indicar qual será o próximo. Você tá nervoso, o que é normal, mas fica tranquilo. Eu sei o que eu tô fazendo. Com todo respeito, tenente, eu não estou nervoso. Eu só não estou de acordo com os procedimentos. Procedimentos?
Regulamentos, toda essa burocracia só funciona na lousa e no papel. Na rua o sistema é bruto, menino. E se um homem não tem um objetivo muito claro, ele sucumbe. Ele sucumbe. Você deveria saber disso, pô. Seu pai foi morto por um vagabundo como esse que tá lá dentro, não foi? Meu pai foi morto por um policial, senhor. O tenente se afastou. Parecia procurar o que dizer. Deu 2 passos à frente e depois voltou. Por um mau policial. Corrigiu depois de um longo silêncio. Eu sinto muito pelo seu pai. Mas agora você precisa se concentrar, entendeu? E fica tranquilo, cara. Pode ficar aqui fora se quiser. Logo que entrou, o tenente disse a Rubens: fica de olho no novato, ele tá muito nervoso. Rubens colocou a arma prendida junto às outras e levou o Marcelo para fora do apartamento. Mas pararam no corredor, com a porta entreaberta, de modo a observar o que acontecia lá dentro. Assim que os dois saíram, o tenente passou a mão pelo rosto e caminhou em direção à porta. Virou-se, tirou a pistola do coldre, engatilhou e apontou para o indivíduo caído no canto esquerdo da sala. O bandido tentou proteger o rosto, se encolheu todo, chorou e urinou na calça de tergal. De olhos fechados, ficou esperando a bala, que não veio. Eu não sei como ainda não matei você. Deve ser o seu dia de sorte, vagabundo. 3 tiros e nenhum na cabeça. Eu não costumo errar assim. E para continuar com essa sorte, eu acho melhor você responder direitinho. Você vai colaborar? Perguntou, apertando o cano da pistola no peito do meliante. Gemendo, o teimoso respondeu, balançando a cabeça. O tenente continuou: você estuprou a faxineira do mercado? Não, senhor, não fui eu, foi o Zequinha, mostrou o amigo morto por Rubens. Você tem certeza? Eu vou matar você se estiver mentindo de novo. Eu não tô mentindo, senhor. Eu fiquei na frente, perto do caixa, e o Zequinha foi lá no fundo do mercado. Então foi você que estuprou a freguesa, seu filho da puta. Você estuprou a mulher na frente da filha. Na frente de uma criança, seu doente! Gritou o tenente, pisando com força na cara do sujeito, abrindo o supercílio e iniciando um corte fundo, que atravessava em diagonal quase todo o rosto. Eu não fiz nada com a criança, senhor. Outro pisão. Não fez nada mesmo, né? Só estuprou a mãe dela e depois quebrou o nariz da menina com um soco, né, vagabundo? Ela não parava de chorar, senhor. O lugar estava insuportavelmente quente. O cheiro de queimado da pólvora havia se dissipado e restava no ar uma mistura de comida com banheiro entupido e mofo de casa fechada. O sangue se alastrava por quase metade do piso encardido e já se aproximava da porta. Marcelo rompeu um instante de silêncio. Pegou a carabina 12 de cano cerrado que estava sobre a mesa. Caminhou até o meio da sala e, sem parar de andar, deu 2 tiros, ambos certeiros. O som preencheu todo o ambiente, como um trovão vibrando cada centímetro daquele apartamento imundo. Antes que os cartuchos tocassem o chão, os projéteis disparados a menos de 2 metros destroçaram o rosto do infeliz. Em seu lugar, restou uma massa disforme amarelada com pinceladas de vermelho bem escuro, quase preto, como um panetone amassado. Bom, ninguém disse nada. Todos os olhares buscaram Marcelo, mas ele olhava para o chão, caminhando em direção à porta. Então ele pôs a arma de volta na mesa e saiu do apartamento. A boca salivando, a vista embaçando, a respiração irregular. Vomitou. Em segundos se recompôs, colocou a boina de volta e virou para trás. Uma porta se abriu no fundo do corredor, e os curiosos que não sabiam da história entenderam menos ainda quando o tenente se aproximou. Bateu continência e disse alto, sem gritar: Feliz Ano Novo, soldado Marcelo! Fim. Muito bem, sejam bem-vindos. Aqui não é o soldado Marcelo, é o professor Marcelo.
eu dou aula de literatura, língua portuguesa e também leio os contos para vocês. Então você que não é do canal e está chegando agora, se inscreva, ative o sininho que você vai receber novas histórias como essa do Alexandre Costa, que nos enviou um e-mail muito gentil, né? Foi muito gentil conosco, diz que ouve bastante o canal e deixou à disposição gentilmente esse conto que eu sinceramente gostei. Achei um nível alto, de uma boa escrita, o personagem Marcelo muito bem construído, todos os seus dilemas pessoais ali, a família, o pai, a filha, o tenente também muito bem construído, a forma que o tenente se dirige ao Marcelo, os personagens secundários ali, o motorista, o outro, os bandidos, todos eles muito próximos da realidade que a gente vê hoje. E a literatura é isso, é um reflexo da realidade. Ela está aqui não para nos mostrar apenas o mundo encantado, mas também nos provocar, nos cutucar com a realidade. Se você gosta apenas de literatura good vibe, tem aí o Pequeno Príncipe, tem vários livros que vão te deixar dormindo, tendo bons pensamentos, com o coração quentinho. Não é o caso aqui, é um reflexo da realidade que ocorre nas periferias, já que pedófilo, estuprador rico não vai passar por essa abordagem policial, né? Isso aqui ocorre mais nas periferias mesmo, né? Então a gente já sabe disso. Ele me explicou aqui, ele falou: Marcelo, eu gosto muito do Rubem Fonseca, também gosto muito do Rubem Fonseca. Alexandre é um dos meus escritores preferidos. O Rubem, que passou pela polícia nos anos 50, e ele conviveu de perto com esse ambiente de degradação dos bandidos, das delegacias, e como quando o policial lida demais com isso, e quando você olha demais para o lago, você vira o lago, né? Então, muitas vezes o policial acaba deixando a lei de lado, né? As instruções, as informações que ele aprende no treinamento, para justamente tomar esse lugar que o Marcelo tomou aqui no conto e que faz parte da realidade como um reflexo, e a literatura é isso mesmo. Então, gostei do ritmo que você imprimiu, do plot twist, que para mim, sinceramente, o Marcelo iria tomar a frente para defender o bandido, e você conseguiu manter o suspense até o final. Eu, sinceramente, acreditei até que o Marcelo fosse morto na cena do crime ao tentar defender o bandido. E você conseguiu me mostrar ali um final que eu não tinha pensado até então. E isso é louvável, né? Ainda mais para um contista, o ápice com uma surpresa no final é sempre muito bem-vinda. O Alexandre Costa tem o canal dele também no YouTube, tem um bom público, e ele trata dos assuntos ali relativos ao público dele, faz grandes lives com mais de 2 horas, com bastante participação do público. E é isso, Alexandre. Seja bem-vindo ao hall de escritores que tiveram seu conto aqui. São mais de 600 contos, então por aí nós já tivemos grandes como Victor Hugo, como Mary Shelley, como Bram Stoker, Edgar Allan Poe, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, e os escritores que nos mandam e-mails cedendo suas obras gentilmente para ser dividida com o grande público do canal. Então, agradeço, e você que está chegando aí, agradeço também por ouvir, e até a próxima.